O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Eu vou ler novamente. O galardão da humildade e o galardão também do temor do Senhor são o quê? Riquezas e honra e vida. Veja como vale a pena ser humilde. Amém? Riqueza, honra e vida. Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28 até o 30. Vinde a mim, são palavras de Jesus aqui, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra de Deus para você e para mim nessa manhã. Aqui a gente vê um chamado para todos os que estão cansados, para todos os que estão sobrecarregados. Aprendei de Jesus, aprenda de Jesus, porque Ele é manso, Ele é humilde de coração. Também aquele que está sem paz. De repente você vem aqui, você vai lá na sede, você vai no grupo caseiro, mas na tua casa está sem paz. Independente da situação ou do motivo. É também um chamado para você e um remédio para você nesta manhã. Aprenda de Jesus, que é manso e que é humilde de coração. Para aprender sobre humildade, a gente tem primeiro que saber o que é humildade, né? Para entender melhor o que é esse negócio de humildade, que tem umas pegadinhas que a gente acha que é humildade, mas na verdade não é. Nós vamos ver aqui. E eu tenho aprendido, visto isso na minha vida. Eu fui assim, buscando do Senhor, eu digo, rapaz, não é que eu faço isso? Né? Em muitas situações, pensando que eu estava sendo um cara humilde, eu estava sendo orgulhoso. Que é o contrário de humildade. O contrário de humildade é o quê? Orgulho. Humildade é a ausência de orgulho. Quer ser humilde? Diminua o nível do seu orgulho. É simples. O nosso Deus é humilde. Ele não nos pede nada que Ele não seja. Nada. E outra coisa. O orgulho, de repente, não é fácil falar de orgulho, né, irmãos? O pessoal vem para a chácara, passar um dia aqui tranquilo, aí vem Jojó aqui falar de orgulho. Mas essa palavra não é sobre orgulho, é sobre humildade. Agora, para ser humilde, tem que deixar de lado o orgulho. Né? Tem que passar por essa fase. Amém. E eu queria quebrar um paradigma aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Orgulho não se aprende na escola. Orgulho não se aprende em casa. Orgulho não se aprende na rua, né? O orgulho, ele já nasceu conosco. Porque desde a chegada do pecado na humanidade, né, todos nós nascemos com o quê? Com a semente do pecado. Quando já ouviram isso aqui muitas e muitas vezes. E nessa semente do pecado está aí incluído também o orgulho. Dentro. Porque de repente alguém pode pensar assim, não, olha, não que ninguém vá dizer isso, porque tem muita coisa que só fica aqui, né? Ninguém fala. Mas pensa, não, eu sou um cara, ou eu sou uma pessoa, tenho um problema nessa área, mas eu sou uma pessoa humilde. Nessa área assim, de orgulho, eu não tenho problema com isso. Eu sou um cara, né? Ninguém vai ter coragem de dizer isso para ninguém. Se tiver essa coragem, rapaz, o orgulho aí está muito alto. Não é orgulho ser humilde, né?
Mas lá dentro, pode passar esse. Mas eu quero denunciar essa mentira. Portanto, todos nós aqui temos orgulho. Sim ou não? Sim. Uns mais, outros menos. Outros podem passar uma semana com um nível de orgulho baixo. Aí quando vira a semana o nível de orgulho sobe. Humildade é ausência de orgulho. E eu vou dar algumas listinhas. Gosto muito de listinha, prático e fácil de... O orgulho, ele se manifesta de várias maneiras, mas eu queria citar 3 maneiras que o orgulho se manifesta. Porque ele é especialista em maquiar, em se fazer de outras coisas. O orgulho, ele é camaleão, ele tenta dizer que é outra coisa. Primeira coisa que eu vi aqui, que nas minhas pesquisas, que se manifesta o orgulho, é na busca por uma glória pessoal. E mais uma vez eu digo, isso não é uma coisa que se diga, mas é uma coisa que se ache e que se pense. Apesar de que tem gente que fala também. Então, busca por uma glória pessoal. Como, Jojo? Alguém que quer ser notado pelos outros. E quando isso não acontece, rapaz, você fica chateado. Você não diz a ninguém, mas você fica amuado. Você fica triste. Aí só falta alguém chegar, coitadinho, por que você está triste? Não, porque ninguém lembrou de mim. Eu passei desapercebido. Na verdade, lá dentro, pode existir outras coisas, viu, irmãos? Mas na maioria das vezes, existia ali uma busca por uma glória pessoal, um reconhecimento, que alguém olhe para mim. Só falta dizer assim, ei, eu estou aqui. Né? Uma das maneiras que o orgulho se manifesta é assim, buscando glória pessoal. Outra maneira, vou dar apenas 3. A busca pela independência. Até parecido com a primeira, busca pela independência. Alguém que nunca aceita que lhe digam o que fazer. Não se fala, viu? Geralmente não se fala isso, mas se pensa, se sente. Alguém que não aceita que ninguém se meta na sua vida. Passa 20 anos, 15 anos, 10 anos convivendo com o corpo de Cristo, mas ainda não aceita que ninguém se meta na sua vida. Quando isso acontece, um terremoto acontece. Às vezes não acontece publicamente, mas internamente existe um terremoto de vários sentimentos misturados. Raiva, chateamento, né? Tanta coisa que vai misturando quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, quando vai tomar banho e fica pensando naquilo. Busca pela independência. Alguém que quer fazer somente do seu jeito. Não sei se você já viu alguém assim. Tem que ser do jeito, da maneira. Se não for daquele jeito, eu cruzo os meus braços. Feito menino, feito criancinha, né? Abusador. Só que às vezes isso acontece somente aqui. Ninguém cruza os braços e fica com bico. Mas no dia a dia existe um cruzar de braços. Como? Vamos denunciar aqui as mentiras. Não foi do seu jeito. Aí você faz o quê? Pisa no freio. Ah, não é do meu jeito não? Também eu vou diminuir a velocidade. Vou o quê? Engatar uma ré. Né? E aí quando vê, você sabe. Às vezes ninguém percebe, mas você sabe. Que você pisou no freio, que você estava numa pegada e porque não foi do seu jeito, você... não é do meu jeito não, também vou ficar aqui só na minha, aqui só observando. Não vou sair do meu canto. Quero te dizer que isso é o orgulho borbulhando, querendo saltar, pular, é o orgulho transbordante. Outro ponto
que o orgulho, como o orgulho se manifesta. Ele busca dominar, ele busca o domínio. Alguém que tem que ter o controle de todas as coisas. Tem que controlar sempre. Quando perde o controle, entra em parafuso. Quando ele vê que ele não está sob o controle dele as coisas, entra em parafuso. E aí o orgulho começa a se bater dentro. Como é que pode? Ai, Jesus. Seguindo sobre orgulho. Esses 3 pontos, tá? Busca de glória pessoal, busca de independência, busca dominar, busca o domínio. E vários outros jeitos que o orgulho se manifesta. E seguindo aqui sobre orgulho, queria lembrar o primeiro orgulhoso do mundo. Que por acaso é músico. Era músico, né? Músico, sei lá. Lúcifer. Ele habitava com Deus, ele era responsável pela adoração no céu, mas em algum momento o coração dele encheu de orgulho, se encheu de orgulho e ele foi expulso da presença de Deus. Acho que por isso hoje a música tem tanta essa coisa assim, né? Com orgulho. Quem é da música sabe que tem que estar sempre vendo, sempre cuidando. Mas na verdade todos nós temos que estar sempre vendo, amém? Amém. Agora tem um negocinho aqui na música que mexe. O camarada às vezes só bota dó. Aí quando ele bota dó e ré, rapaz, bota dó e ré. Aí já acha que é o movido absoluto. Né? Amém. Mas o Senhor vai quebrar os nossos corações. Amém. Para o nosso bem. Amém. Amém? Então, gente, Satanás, ele vai sempre, porque ele é tão especialista nisso, ele vai sempre tentar o homem pelo orgulho. Assim como foi lá em Adão e Eva, que ele disse: come desta árvore. No dia que você comer dessa árvore, tudo vai mudar. E ele chega assim, devagarzinho, faz assim, deixa de ser besta. Tu vai ver como tu vai crescer. Vê que mentiroso. Uma frase que eu vi aqui quando estava meditando nessa palavra: o verdadeiro crescimento espiritual é através da humildade. Só existe este caminho. Você pode dizer para quem está perto de você: quer crescer espiritualmente? Tem que ser na humildade. Quem crê nisso? Amém. Amém? Amém. Se alguém cresce em muitas áreas, se desenvolve, né? Áreas que eu digo aqui no nosso meio, tá? Não estou nem falando de fora, né? Aqui. Cresce em muitas áreas, né? Mas não cresce na humildade, essa pessoa não cresceu. É um falso crescimento. Como é que alguém vai crescer no orgulho? É impossível. Porque Deus, Ele resiste à soberba, ao orgulho. Você pensa que está crescendo, mas Deus está ali segurando. Mas quando cresce na humildade, move o coração de Deus. Amém. Move o coração. Ainda falando sobre essa questão do orgulho, ontem, acho que foi Dega que estava falando sobre professora de violino, uma coisa assim. E o Senhor me falando hoje pela manhã, me lembrando sobre essa questão do resistir, né, ao soberbo. E essa professora, ela dava uma lição, uma musiquinha, um trechozinho para a pessoa treinar. E quando chegava na outra aula, uma aula que às vezes era de 1 hora, 1 hora e meia, durava 10 minutos. Por que 10 minutos? Porque o aluno chegava, conversava, tira aqui, quebra gelo. E aí ele dizia: sim, vamos ver sua lição. E aí, quando começava, ela veio,
realmente ainda não está suficiente. Ainda está muito fraco. Não é assim que eu passei. Então a gente acaba a aula aqui, você volta para casa, treina, vai ter tempo para treinar. E na próxima aula você me apresenta de novo. E aí quando o aluno chega e apresenta realmente o que a professora pedia, aí ela dava mais uma coisinha. E o Senhor me falando, às vezes eu faço assim. O discípulo chega, se coloca, né? Mas aí quando o Senhor olha assim, eita, meu Deus, está cheio de orgulho. Vou segurar você um pouquinho. Vou resistir. E aí o Senhor manda você, não, vá buscar mais um pouquinho, né? E aí, quando essa pessoa quebrantar o seu coração, buscar, se arrepender, e quando o Senhor for olhar, opa, mas aqui está mais quebrado o coração dele, eu posso dar mais um pouquinho, né? Mas se não acontecer, o Senhor vai resistir de novo e vai mandar para o rabo da filha. Vai lá buscar de novo, né? Essa foi uma palavra que o Senhor me deu agora de manhã. Portanto, não seja resistido pelo Senhor. Amém. Amém? Se quebrante. É mais fácil. Amém. Mais fácil. E como eu disse, irmãos, eu não falo aqui por ser humilde, mas por ser orgulhoso. Todos nós aqui somos orgulhosos. E eu queria citar, passando essa coisa do orgulho, eu queria lembrar que essa palavra não é sobre orgulho. É sobre humildade. Amém. Amém? Amém. Porque é bom ser humilde. Voltou aqui. Parou e voltou o som aqui. É bom ser humilde. Amém. Faz bem à saúde ser humilde. E a alma. Aleluia. E eu queria citar outra listinha. Algumas coisas que se podem, que pode confundir com humildade. Que eu posso achar que é humildade e na verdade não é. Primeiro, ter uma condição financeira simples. Ou seja, eu ganho simples, eu ganho um salário mínimo, por exemplo. Isso não mede a tua humildade. Nem se você ganha um salário mínimo ou se você ganha 50 salários mínimos. Isso não vai medir a tua humildade. Não é um nível de humildade porque você ganha menos ou porque você ganha mais. Porque eu já conheci pessoas que ganhavam quase nada e que tinham um coração de irmão, que orgulho bravo. Como já conheci outros que ganham também, que têm uma condição financeira elevada, e uns são humildes e outros são orgulhosos também, né? Então não depende se ganha isso, se ganha X ou se ganha 5X. Eu queria denunciar essa mentira. Para ninguém dizer assim, eu sou um cara humilde, eu só tenho isso por mês, eu sou humilde. Isso não vai medir a tua humildade. Condição financeira não dita o nível de humildade de ninguém. Outra coisa que se pode confundir com humildade: timidez. Eu sou humilde porque eu sou tímido. Isso é um paradigma, isso é uma mentira. Eu digo isso porque eu já fui tímido. Eu tocava violão escondido da minha mãe, não podia entrar no quarto. Se ela entrasse no quarto, eu parava, travava, não tinha quem fizesse. Mas lá no fundo, o que é que existia ali? Era um sentimento de que você não queria que ninguém visse sua debilidade, que visse que você ainda está arranhando, tocando mal. Estou dando o meu exemplo, né? Você não sabe colocar a nota direito. Aí você se esconde, não quer que ninguém veja. Isso na verdade não é humildade, isso é orgulho.
Na maioria das vezes, os tímidos são orgulhosos. Na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, os tímidos são orgulhosos. Por trás da timidez está um orgulho, querendo maquiar as suas debilidades. Maquiar para que ninguém veja quem realmente você é. E aí termina que nunca se desenvolvem, porque ficam sempre se escondendo. Sempre. Ou seja, coisas que podem se confundir com humildade. Ter uma condição financeira simples, timidez, baixo conceito de si mesmo. Esse sentimento que muitas vezes se confunde com humildade, mas na verdade é a soma de várias outras coisas que ocorreram lá atrás e que geraram isso. Pessoas que dizem, não me coloco para fazer isso não, eu não sirvo para isso, eu sou assim, desse jeito. E só falta você pedir, eu sou um coitadinho, né? Eu sou assim, desse jeito, assim. E muitas vezes entra aí também o orgulho de ser humilde. Até isso existe. Veja como o orgulho é traiçoeiro. De você se fazer sempre o coitadinho, o cara debilitado, né? Para quê? Para que os outros te vejam. Isso ninguém diz para ninguém, viu gente? Mas isso se pensa. Para que os outros te vejam como uma pessoa humilde. Veja como ele é humilde. Veja como ele é um cara assim, né? E aí você tenta fazer várias atitudes, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, para que se crie uma imagem de você como alguém humilde, o cara é humilde. E aí você vê aí por trás o camaleão, um orgulho camaleão aí, se fazendo de humilde. Baixo conceito de si mesmo. Outra coisa que pode se confundir com humildade: o nível de estudo, nível de escolaridade. Essa palavra é muito prática. Eu sou um cara humilde, eu não terminei nem a 5ª série. Quero te dizer que isso não mede o nível de humildade. Não mede. Porque existem pessoas que estudaram até a 5ª série que são orgulhosos. Existem pessoas que chegaram ao doutorado e que também podem ser orgulhosos. Podem ser humildes, mas também podem ser orgulhosos. Então o nível escolar não mede a humildade de ninguém. Pelo contrário, nos dois extremos pode existir orgulho. Tanto lá como cá. Então hoje a gente já sabe que o orgulho ele se camufla. E ele está sendo denunciado esta manhã. Amém? Mas lembrando a você que essa palavra não é sobre orgulho, é sobre humildade. Amém? Amém. E antes de passar para você uma outra listinha, eu queria lembrar o humilde dos humildes, nosso Jesus. Antes da gente continuar essa listinha. Eu sei que antes de vocês entenderem o que eu vou ler aqui agora, eu queria dizer assim, Jesus sempre externou que ele era o Filho de Deus, né? Sempre deixava, sempre falou do seu Pai, sempre falou do seu reino, o reino do meu Pai. Mas existem algumas frases que não foram dele. E eu queria lembrar aqui. Veja que exemplo de humildade. Jesus não disse, eu sou o Cordeiro de Deus. Quem disse isso foi João Batista. Este é o Cordeiro de Deus. Jesus não disse, eu sou o Cristo. Quem disse foi Pedro. Tu és o Cristo. Jesus não disse, eu sou o Filho amado de Deus, não. O Pai, o próprio Deus que disse, este é meu Filho amado.
Convido você nessa manhã a ver Jesus pelo ângulo da humildade. Amém? Amém. E a gente vai começar a perceber quão humilde Jesus é. Mais uma vez eu lembro para você esse texto, Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, humildade não se recebe, humildade se aprende. Isso é outra coisa que eu tenho aprendido nessa semana. Ninguém recebe, não, vou receber uma oração agora de humildade. Não. A humildade se aprende. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ou seja, é um desenvolver, é uma coisa diária, é constante, até chegar a ser dia perfeito. Amém? Aprendei de mim. A humildade tem que ser desenvolvida, aprendida. E para aqueles que querem aprender a ser humildes, segue uma listinha agora maior de coisas que podem me ajudar a ser uma pessoa humilde. Primeiro ponto da lista, que eu até já falei aqui: ver Jesus na ótica da humildade, no ângulo da humildade. Como é que a gente faz isso? Sendo o Criador, Ele se fez como nós. Ele se humilhou. Sendo o Senhor de todas as coisas, ninguém humilhou Ele. Ele mesmo se humilhou, se esvaziou, se tornou homem. É bom a gente ver o Jesus dos milagres, né? Muito bom. E vamos continuar vendo, buscando, admirando. É bom ver o Jesus discipulador, que sempre estava ali cuidando. Vamos continuar vendo e aprendendo. Mas eu te convido nessa manhã a ver a raiz de tudo isso, que produziu tanta compaixão de Jesus. Esta raiz é a humildade de Jesus. Se Ele não fosse humilde, Ele não conseguiria ter feito nada. Ele se humilhou, Ele obedeceu ao Pai em todos os quesitos. Ele foi obediente até a morte. Em todos os momentos Ele não deixou de obedecer. Ele foi perfeito. Ele foi humilde. Segundo ponto dessa lista, que pode me ajudar a ser uma pessoa humilde: crer na palavra. Crer. Crer na palavra produz humildade. Fé produz humildade. Atuar com fé produz humildade. O orgulhoso, gente, ele tem dificuldade para crer. Lhe custa crer. Os ateus, eles se tornam honestos porque não creem. A fé e a humildade estão juntinhos, relacionados. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser humilde. Porque se você tiver fé, você agrada a Deus, você vai quebrantando o teu coração. Porque se existe uma coisa que quebranta o coração, é fé. Fé genuína. Porque quando você acredita, você sabe que o seu chão acabou, que você não tem controle mais de nada, que pode acontecer qualquer coisa naquele momento, mas aí nasce a fé. Jesus, só tenho a ti agora, não posso fazer mais nada. Aí esse coração está o quê? Está quebrado, está contrito, está humilhado, né? Ele sabe que ele não pode fazer mais nada, ele sabe que ele não pode recorrer a mais nada, a não ser a fé. Amém. Aí quando isso acontece, aí Jesus vai lá, habita naquele coração, reaviva aquele coração. Amém. Aleluia. Traz alento àquele coração.
Agora, quando isso não existe, Jesus o quê? Resiste aquele coração. Outro ponto que pode me ajudar a ter humildade: obediência à palavra. Obedecer, seguindo os passos de Jesus, que foi obediente até a morte. As promessas são para crer e as ordens são para obedecer. Amém? Amém. Outra frase que ficou essa semana: as promessas são para crer e as ordens são para obedecer. Amém. Quem obedece vai quebrando o coração. O orgulho vai se debatendo lá dentro e você vai obedecendo, e aí ele vai ficar igual uma luta de boxe, né? Você obedece e tum, aí o orgulho já fica meio bebo assim. Aí você tem que dar outro nele para ele ficar cambaleando. Tem que dar muito murro nele. Tem que obedecer muito para ele ficar maleável. Do mesmo jeito com as crianças, né, gente? Semana a gente aprende tanto com os meninos. Aí Timóteo agora engateando. Aí tem o videogamezinho lá, com a luzinha, com uma coisinha redonda assim, um pontinho verde no meio. Ele fica fascinado por aquela luz, né? E aí ele já sabe que se ele for lá e fizer, acontece alguma coisa, apaga tudo. E aí você fica naquela, não! Muita gente que já passou sobre isso. Aí ele olha assim, aí vai. Aí eu já chego lá e faço, não pode. Né? Aí no começo foi mais duro, mas agora eu já estou vendo que ele já está mais Obediente. já está mais obediente, já sabe que o bicho vai pegar ali se ele for, né? Então ele já, né, fica mais. Mas aí se você deixar muito tempo sem falar, aí ele vai lá de novo. E com a gente é a mesma coisa. Se a gente passar muito tempo sem obedecer, aí o orgulho vai. Tem que obedecer, dizer para que eu não, é assim, né? Assim, desse jeito. Aí vai ficando mais fácil, vai resolvendo um bocado de problema. Amém. Né? Os problemas vão sendo resolvidos aí. Outro ponto que me ajuda a ter humildade: oração. Oração sempre aparecendo, sempre presente. Quero dizer a você que os orgulhosos não oram. Por quê? Eles não precisam de oração. Precisam orar. Eles se resolvem. Né? Se resolvem. Os que oram são os que precisam. Que sabem que não pode fazer. Quem não precisa não ora. Para que eu vou orar se eu posso resolver? Isso também é uma coisa que ninguém fala, mas pensa. Age. Não. Vou orar não, eu já sei aqui como é que eu vou fazer. Isso é algo assim, ó, questão de segundos. Instantâneo. Mas quer ser humilde? Ore. Orar. Joelho no chão. Para chorar diante da presença de Deus. O humilde diz assim, ó: eu não consigo fazer isso, está tão difícil, não tem que encostar. Aí eu vou orar, vou buscar, vou chorar, vou derramar a presença de Deus, vou clamar, vou me humilhar. Jesus, tem misericórdia. E aí o Senhor move o coração de Deus. Aí opa, quebrantou o coração aqui, eu vou aqui. Os orgulhosos quase não oram. E os humildes buscam a Deus. Outra frase. Então a gente viu ver Jesus pelo ângulo da humildade, crer na palavra, obediência à palavra, oração. Outro ponto: sujeição. O orgulhoso lhe custa sujeitar alguém. O orgulhoso é independente. Quem quer ser humilde se sujeita. Quer ser humilde? Se sujeita. Reconheça as autoridades, independente onde elas estiverem. Foi autoridade instituída por Deus, se sujeite. Você vai ver como você vai ficar humilde. E se eu digo, esposa com o marido, marido para com as coisas de Deus, marido com outras autoridades instituídas por Deus, que inclusive pode ser uma mulher, uma chefe, é autoridade, você se sujeita.
aquela autoridade. Existem autoridades em diferentes momentos, em diferentes situações. Pessoas mais novas, pessoas mais velhas, irmãos mais novos na fé, irmãos mais velhos que de repente estão à frente de alguma atividade, e você chega lá, não, aqui eu me submeto, me sujeito. Foi uma autoridade ali. Vem? Quer ser humilde? Tem que ser assim. Tem que se sujeitar. Sujeição. Complementando aqui um outro ponto, mas quase sendo a mesma coisa. Se submeter às autoridades ímpias. Eu já falei aqui. Aquele colega de trabalho, né? Que virou teu chefe. Me lembro quando eu trabalhei no Walmart e um dos meus colegas virou meu chefe. De uma hora para outra. E aí eu me lembro que na quarta-feira de cinza, aquele camarada chega para mim e diz: Joel, quero que você vá lá em Lucena, na Paraíba, buscar aquele documento que não sei o quê. E eu sabia que eu não ia ter documento nenhum. Porque quarta-feira de cinza, o que é que a pessoa ia ter um documento de um cartório, de alguma coisa? Tanto é que eu fui e voltei e não resolvi não. Mas aí naquele dia eu tive que engolir seco, né? E foi logo quando ele foi promovido, foi justamente para dizer assim: ó, agora sou eu que estou aqui, tá? Eu que mando, né? Se submeter, irmãos, se sujeitar às autoridades ímpias, inclusive estando elas certas ou erradas, né? Se você acha, não, de repente você acha porque acha que aquilo é um absurdo, mas ela é autoridade, você tem que submeter. A não ser que ela diga: negue Jesus, aí não, aí já é diferente, né? Outro ponto. Estou terminando, viu? Sei que o seu estômago aí já está... Servir a quem não merece. Eita Jesus. Servir quem não merece. Quem já serviu alguém que você olha assim: não merece. Você vê esse camarada, você se entorta todo, né? Sempre eu ajudo essa pessoa, mas ele nunca me agradece, não diz nem um obrigado assim. Eu quero te dizer que você fazendo isso, você está ajudando você mesmo a ser humilde. Submeter, eu vou servir independente de. Independente de, eu vou servir. Esta pessoa merecendo ou não merecendo. Imagina se Jesus fosse servir só quem merecesse. Ixi, Jesus. A gente estava frito se fosse assim. Outro ponto que pode te ajudar a ser uma pessoa mais humilde: se alegrar com o êxito dos outros. Isso também geralmente é uma coisa que não se fala muito não, mas pensa, viu? Pensa que é uma beleza. Comprou uma casa nova, um carro novo. Ai, pessoal, não sei com que dinheiro esse negócio. Isso é o orgulho fazendo assim. O humilde se alegra, o invejoso questiona, o orgulhoso não aceita de jeito nenhum. O humilde se alegra, o invejoso questiona, o orgulhoso não aceita, porque ele se acha melhor. Como é que pode aquele camarada ter alcançado isso e eu não alcancei? Isso é impossível. Aí o orgulho só falta sair pela boca. Quer ser uma pessoa humilde? Se alegre de verdade com o êxito dos outros, porque sempre vai ter alguém que vai alcançar o que você não alcançou. Sempre, 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 sempre vai ter, sempre. Outro ponto: quando eu faço algo e o outro leva o crédito. Eu acho que nunca aconteceu isso com você, né?
Isso também não se fala muito não, mas pensa, viu, que é uma beleza. Você fica lá dentro dos pensamentos assim, mas eu fiz, né? Só lembraram dele. Eu tenho que fazer, irmãos, independente do crédito. É para o Senhor. Isso, como disseram aqui. Se eu entendo e vivo isso, tudo muda. O meu trabalho muda. Eu estou trabalhando e fazendo esse trabalho aqui, no meu emprego, no meu trabalho. É para o Senhor. Então, estou fazendo para o meu chefe, não estou fazendo para... Estou fazendo para o Senhor. Isso é uma atitude de humildade. Outro ponto que vai te ajudar a ser humilde: trabalhar em equipe. Nos ajuda a ser humildes. Trabalhar em equipe tem tudo a ver com o reino de Deus, tem tudo a ver com o corpo, tem tudo a ver com a igreja. Nos ajuda a abrir mão, nos ajuda a renunciar em favor do corpo, em favor do grupo, em favor dos meus irmãos. Eu abro mão, eu renuncio em função da equipe. Os orgulhosos não querem trabalhar em equipe, querem fazer sozinho. Quer levar o crédito só. Querem fazer tudo sozinho. Mas os humildes não, preferem trabalhar em equipe. Mesmo que demore mais um pouquinho, né? Que às vezes na equipe, porque tem tanto para resolver uma coisa, uma dificuldade, porque cada um diz uma coisa, mas uma hora vai. Uma hora o orgulho vai ser apagado. E a humildade vai prevalecer. Outra coisa que pode te ajudar a ser humilde: pedir um conselho e levar em conta aquele conselho. Pedir um conselho e levar em conta aquele conselho. Porque tem gente que pede um conselho já decidido no coração, e nem sequer ouve e leva em consideração aquele conselho. Eu não sei por que nem pergunto, eu não sei nem por que procura, verdade, né? Mas às vezes vai, acho que para dar uma maquiada na consciência, alguma coisa assim, mas já sabe. É o protocolo. É o protocolo. Mas não leva em conta, não coloca assim na possibilidade de seguir aquele conselho, de orar sobre aquilo, né? Uma coisa tão simples que pode resolver tantos problemas. Outro ponto, estou terminando, gente. Permitir que te corrija. Rapaz, o orgulho não gosta disso não. Dói ser corrigido. Sabe por quê? Porque o orgulho grita. Ele grita, esperneia quando ele é corrigido. Porque toca lá dentro dele, ele fica virado aí dentro de você. Mas se a gente reconhecer os nossos erros, vamos aprendendo a ser humildes. Realmente, eu estou errado nisso aqui que você falou, eu reconheço, é assim mesmo que funciona. Eu estou sendo orgulhoso, eu estou sendo desse jeito. E quando você está fazendo isso, lembra da luta de boxe, né? Você está no orgulho lá e ele está ficando mole. E a humildade está prevalecendo. Permita ser corrigido. Último ponto aqui. Coisa muito prática. Perder uma discussão voluntariamente. Quem já perdeu uma discussão voluntariamente? Que não adianta, eu vou perder aqui, porque quero te dizer que você fazendo isso, você está se tornando uma pessoa mais humilde. Deixar por menos, e assim fazer crescer a humildade. Aceitar o dano, crescer em humildade. Isso. Eu finalizo lendo de novo esse texto de Provérbios 22:4. Que o galardão da humildade
e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. E na versão King James diz assim: a recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são a riqueza, a honra e a vida. O prêmio da humildade, irmãos, e do temor ao Senhor é riqueza, é honra, é vida. Quer ter riqueza? Seja humilde. Amém. Cresça na humildade. Quer ter honra? Seja humilde. Quer ter vida? Seja humilde. A compaixão pode mover os homens, mas a humildade move o coração de Deus. Vou dar um tempinho para você anotar essa frase, para você ficar refletindo essa semana. A compaixão pode mover os homens. Os meninos podem até botar aí, né? A compaixão pode mover os homens, mas a humildade move o coração de Deus. Amém? Amém. Quem diz amém? Amém. Podemos orar sobre isso? Amém. Amém. Por favor. Fecha os teus olhos. Senhor, reconhecemos que aqui somos pessoas orgulhosas e que carecemos muito, Senhor, da Tua ajuda. Sim. Carecemos nos humilhar, carecemos aqui nos quebrantar o nosso coração. Denunciar, Senhor, esse orgulho que nos corrói por dentro. E queremos pedir, Pai, que Tu nos faça pessoas humildes. Queremos aprender de Você, Jesus, que é manso e humilde de espírito, de coração. Queremos aprender, Senhor, olhar para Ti no Teu dia a dia, na Tua palavra, em todas as Tuas atitudes, pelo ângulo da humildade, Senhor. Oh, Jesus, como a base de tudo, Senhor. Faz isso, que isso não seja só palavras bonitinhas, mas que seja vida diária, Senhor. No nosso cotidiano, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Faz isso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Em nome de Jesus.